mas frequentei várias vezes esse auditório, assistindo aula de revisão, palestras também, certo? E foi aqui que eu acho que boa parte do meu gosto pela física se desenvolveu. Então, o que acontece? É um prazer muito grande perceber que existem pessoas, muitas, né, pelo que a gente está vendo aqui, uma quantidade de pessoas dessas para assistir uma palestra de física é realmente algo de se admirar, né? Não é algo que a gente espere que aconteça, né? Mas ainda bem que está acontecendo, certo? E que dispensam um sábado em casa, descansando, assistindo televisão, para tentar se informar mais, né? Descobrir o que tem de maravilhoso nesse universo da física, da cosmologia, da astronomia. E agradecer também aos alunos aqui da Secretaria Municipal de Educação, né, os professores também que estão aqui presentes e todo mundo, né? Então, nessa palestra, pessoal, eu preparei, depois que eu comecei a confeccioná-la, foi que eu vi o tamanho do problema que eu tinha em mãos. Porque você falar de maravilhas do universo é uma coisa complicada. O que é que não é maravilhoso, né, no nosso universo? O que é que não tem de sensacional no nosso universo? Certo? Minha namorada está ali de prova. Eu estava o tempo todo conversando com ela e ela dizia: tu é perfeccionista demais, tu coloca coisa demais, mas, né, se eu fosse colocar tudo o que chama a atenção, a palestra ia ser enorme, né? Poderia passar 1, 2, 3, 4 anos aqui falando e a gente não ia chegar na metade das coisas interessantes que tem no sistema solar, que dirá no universo, né? Muito bem. Então, a primeira maravilha com a qual a gente vai conversar. Sim, pessoal, outra coisa, sempre que vocês quiserem questionar algo, falar, por favor, sintam-se à vontade, não precisa esperar terminar a palestra, certo? Vamos tratar isso como uma conversa, é melhor. Então, a primeira maravilha com a qual a gente vai falar é o Sol, né? Então, dispensa comentários, né? Aqui em Teresina nós somos bastante íntimos do Sol, né? A gente tem uma relação de amor e ódio, certo? Porque chega nessa época do chamado BR Obroli, parece que chega mais pertinho da gente, né? Então o que é que acontece? É a nossa fonte de energia, né? Basicamente o Sol é essa bola de plasma que está a 150 milhões de quilômetros, né? Teoricamente seria bastante distante, mas pela quantidade de energia que ele gera, né, a gente tem toda essa influência. A Terra está numa distância ótima, né? O que é uma distância ótima no sentido de que ela nem está longe demais, nem perto demais. Está na distância perfeita para ter vida. A professora vai vir e também vai tocar nesse assunto. Então o que é que acontece? Ó, a idade do Sol... Peraí, atenção. Né? A idade do Sol é essa, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, certo? Mais ou menos todo o sistema solar ele tem essa idade, né? Ele nasceu junto com o Sol, o sistema solar nasceu junto com o Sol, né? A massa é essa, 1,99 vezes 10 a 30 quilogramas. É você pegar um 2, certo? E colocar 30 zeros atrás dele, certo? Então essa é a massa do Sol, 2 seguido de 30 zeros. Serve de comparação, a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24, então 6 seguido de 24 zeros. Então o Sol é pelo menos 1 milhão de vezes mais massivo do que a Terra. E essa informação é a melhor de todas, né? Em apenas 1 segundo gera uma quantidade de energia que manteria a humanidade no atual nível de consumo que nós temos, né? Então, vocês imaginam, só em 1 segundo o Sol gera uma quantidade de energia suficiente para manter o nosso consumo durante milhares e milhares de anos.
certo? Só que aí o que é que acontece? Nossa falta de capacidade tecnológica impede que a gente aproveite toda essa energia, certo? Então, infelizmente, a gente ainda tem muito a aprender com relação a isso. Aí a estrutura interna do Sol. Aqui, pessoal, no núcleo é onde nós temos a fusão, que acontece a fusão. Eu tenho átomos de hidrogênio se convertendo em átomos de hélio. Essa é a chamada sequência principal, certo? Estrelas que estão na sequência principal, elas estão sempre convertendo hidrogênio em hélio. O que é que acontece? Essa conversão, falando em termos de massa, ela não se dá 100%. Você não consegue converter a massa total de reagentes, os hidrogênios, em massa de hélio. Parte da massa é transformada em energia. E é isso que explica, né, essa energia que o Sol emana e que a gente, né, sente. Muito bem. Tá? São as zonas dele. Um outro dado interessante é o seguinte: vocês imaginem aqui essa região aqui no núcleo, onde eu tenho os átomos de hidrogênio sendo convertidos em hélio. O que é que acontece? Os fótons, né, aí vai uma pequena aula de física de partículas. Os fótons, eles são as partículas, como vocês vão passar aqui na frente, né, se a professora de didática estivesse aqui. Os fótons, eles são as partículas que são responsáveis pela transmissão, vamos dizer assim, do campo eletromagnético. Calor é uma forma de onda eletromagnética, certo? Então, o que é que acontece? Esses fótons, eles são gerados aqui no núcleo do Sol. E eles percorrem todo esse caminho até a superfície. Da superfície é que eles são emitidos, né, vamos colocar aí entre aspas, para o espaço exterior. O tempo que um fóton leva para vir daqui até aqui é mais ou menos, pessoal, 100 mil anos. Então vocês imaginem, um fóton, ele vem dessa região aqui onde ele é gerado, para cá ele demora 100 mil anos. A partir da superfície, onde ele é emitido, para chegar na Terra aí é rapidinho, são 8 minutos, certo? Só 8 minutinhos ele chega. Então aqui eu tenho as regiões. Eu tenho uma região do núcleo interno, uma onda radiativa, uma zona de convecção, e tudo isso o fóton tem que atravessar, todas essas regiões. É por isso que ele demora todo esse tempo, certo? Tudo bem. Aí uma comparação. Olha aqui a Terra. Isso daí é a Terra. Aí é a escala mesmo, certo? Aí a escala está correta. A Terra está aqui, ó. Olha o tamanhozinho dela. Isso aqui é o Sol. Cabem 1 milhão de terrinhas lá dentro, certo? Olha uma explosão solar típica. Olha o tamanho da explosão solar e olha o tamanho da Terra, certo? Nessas horas a gente se espanta e começa a perceber, começa a tentar entender qual é o nosso lugar no universo, né? Que nós temos uma diferença de tamanho aqui fenomenal. Quantidade de energia também, certo? Muitos dizem que é sorte. Qual a frequência das explosões e que perigo real elas oferecem para a Terra? Certo. O Sol, ele passa por ciclos, e esses ciclos eles variam assim o ciclo ele atinge máximos de 11 em 11 anos, né? São os ciclos solares. Então o que acontece? Há uma época em que essa frequência, a frequência de explosões aumenta consideravelmente, né? 2012 foi um desses anos que era para o mundo ter acabado, né? 2013 também teve, o mundo era para ter acabado de novo, né? 2014 também teve explosão solar, o mundo era para ter acabado. 2015 também é para o mundo acabar, certo? Estamos aí na expectativa do evento, né? O fim do mundo. Já tivemos outras palestras aqui, né, da Roger Chess, desmistificando esse tipo de coisa, né? A gente sabe que não é algo assim que esteja sendo escondido pelo governo americano, que já sabe que o mundo vai acabar, mas está evitando. Aquelas coisas que aparecem em filme, certo? Então vai acontecer. Então sempre o Sol ele passa por esses períodos de máximos e de mínimos. Às vezes
o máximo é muito forte. Como aconteceu já uma vez, eu estou tentando lembrar, eu acho que foi 1890, mais ou menos, né? Se eu não me engano. E o que acontece? Nessa época, a quantidade de radiação que veio do Sol, né, que ele emitiu uma dessas explosões, foi tamanha que nós conseguimos ver auroras boreais, que é coisa que acontece só nos polos. Conseguiu-se ver a aurora boreal na latitude do México, então quase no Equador. Então, quer dizer, o campo magnético foi distorcido de uma forma que as auroras foram vistas nessa região. O que acontece? Naquela época a gente não dependia tanto de energia elétrica, de tecnologia como a gente depende hoje. Se uma daquelas coisas acontecesse, seria catastrófico. Aí é que está. Não é porque o mundo vai acabar por causa da explosão, a explosão vai chegar e vai matar todo mundo. Não é isso. O fim mais provável da raça humana, como a gente, vou colocar assim, não sei se é um termo correto, seria o quê? Aconteceu uma explosão solar dessa, aí a gente tem variação do campo magnético, aí vem uma aula de física, tem uma variação de DDB, teria explosão de transformador por toda a região, né, em todas as regiões, teria a questão de subestações simplesmente sendo danificadas de maneira irreversível, certo? E isso tudo poderia demorar anos e anos de trabalho árduo para ser colocado em ordem de novo. Então você imagina a unidade sem energia, por anos e anos, certo? Então é aí que a gente começa a perceber como é que seria o fim do mundo, né? A questão de guerras, não seria por causa de morte, por causa da explosão em si, né? A explosão chegando e matando todo mundo queimado, não. Seria por causa das consequências, certo? Mas ele sempre passa por esses máximos e vai continuar passando, certo? O que acontece é que com o tempo nós vamos entendendo mais e mais como é que acontece e a gente pode ir se precavendo contra possíveis acontecimentos mais catastróficos, certo? Muito bem. Então, pessoal, mais tarde a gente vai falar mais um pouquinho do Sol. Agora vamos falar de alguns planetas também. Outra maravilha, né? Sistema solar. Aí uma comparação de tamanhos da Terra aqui, ó. Certo? Eu tenho Urano, Netuno, Saturno. Aí eu não coloquei os anéis de Saturno, porque se fosse colocar o tamanho da Terra ia ficar, né? Júpiter, ó, Plutão aqui, que não é mais planeta. Nesse tempo aí que eles fizeram essa imagem aí, fizeram esse desenho, né? Essa animação, Plutão ainda era planeta, mas ele não é mais. Voltou a ser? Voltou a ser? Não, Plutão ainda não voltou a ser planeta, ele continua sendo um planeta não, né? Eu vou até falar nisso mais na frente, dizendo qual a explicação dessa classificação dele. Aqui é Vênus, Marte pequenininho e Mercúrio. Plutão, negocinho aqui, certo? Dentro de Júpiter, pessoal, caberiam 1.300 terrinhas, né? A gente pode colocar assim que ele é nosso Big Brother, né? Nosso irmãozão, ele nos protege de asteroides, numa época primitiva. Hoje não acontece mais, certo? Mas eu vou mostrar para vocês uma imagem sensacional de um cometa que ele caiu em Júpiter, já na nossa era, vamos colocar assim, 1994, certo? No ano que o Brasil ganhou o Tetra, Ayrton Senna já estava fazendo um ano que morreu, enfim. Vênus. Esse daí é uma pegadinha, sempre que a gente faz, eu vou passar aqui na frente de novo. A pergunta é a seguinte: qual é o planeta mais quente do sistema solar? Né? Então aqui a gente já tem um sinal que as atividades realizadas também pela Cidade Olímpica estão funcionando, né? Coisa boa. Porque geralmente a gente pergunta qual é o planeta mais quente do sistema solar. É Mercúrio, óbvio, né? Está mais perto do Sol, tá? A gente tem essa impressão. A diferença é que Vênus, ele tem uma atmosfera extremamente densa, certo? E lá acontece o que a gente chama de efeito estufa. O efeito estufa aqui da Terra é brincadeira de criança comparado com o que acontece em Vênus. Que Vênus, ó a temperatura. 460 graus, desculpem pessoal, faltou a unidade ali, é Celsius, viu? 460 graus Celsius, vocês imaginam, isso de noite,
Entendeu? Então 38 graus em Teresina é brincadeira, né? 460. Atmosfera de dióxido de carbono e nitrogênio, rotação retrógrada. O que é isso? O que significa rotação retrógrada? Todos os planetas eles giram num sentido, certo? E aí, falando em bom piauiês, o Vênus ele gira de revestréis. Ele gira no sentido oposto, certo? Então, ele é o único planeta que faz isso. Urano é mais vida louca ainda. A gente vai mostrar aí o que acontece com Urano. Mas Vênus ele gira no sentido contrário. Essa daí, ó, aqui não é um equipamento de fazer comida, não. É uma sonda, certo? Uma das primeiras que foram mandadas lá para Vênus, as missões Venera. Essa foto aí foi que ela tirou da superfície de Vênus quando ela pousou. Qual o tempo que ela foi? Isso daqui foi a União Soviética que mandou, certo? O que acontece? A União Soviética, pessoal, ao contrário do que muitas vezes a gente lê em livros de história e etc., a União Soviética ela tem um desenvolvimento na área espacial muitas vezes maior do que os Estados Unidos, certo? É porque a gente não lê isso nos livros de história, certo? Infelizmente, mas se você for a fundo mesmo, você vai ver que o primeiro homem que foi para o espaço foi um russo, né? Um soviético, Yuri Gagarin, né? Ele era lavrador, tudo, mas foi colocado lá no espaço, viu? Foi o primeiro a dizer que a Terra na verdade era azul, certo? E não da cor que a gente imagina. Imaginasse que ela fosse verde ou marrom, sei lá, qualquer coisa do tipo, mas o que era prioritário mesmo era o azul. Foram os primeiros a mandar uma sonda espacial Sputnik, que passou muito tempo lá, mandando aqueles clipes, só para mostrar que eles conseguiam fazer, e o primeiro animal, que foi a cadelinha. Laika não era o nome da cadela. Laika é como se chama cadela em russo, certo? Então o nome dela eu não me lembro qual é, mas Laika não era o nome dela, certo? Depois que ele tirou essa foto, a sonda parou de funcionar. A atmosfera era muito densa, a pressão era muito alta e aí a sonda parou de funcionar. Daí foi a primeira e a última contribuição dela, certo? Mas está aí. Muito bem. Marte, né, nosso planeta mais próximo, né, nosso planeta irmão, nós chamamos. A temperatura aí gira entre menos 87 e menos 5 graus. É frio só. Aqui é gelo, nessa região aqui. É água congelada aí, na verdade, né? Então a distância que ele está da gente é essa daí, 225 milhões de quilômetros. Aí já mandamos várias sondas para lá, para Marte. Tem vários satélites orbitando Marte. Para a gente fazer um estudo. É o que está mais próximo deles de ser colonizado. Né? No futuro próximo, que a gente vê que não tem mais jeito de ficar aqui, não por deficiência do planeta, mas por ignorância nossa, que a gente vai ter que sair daqui. Nosso amigo ali, Edward, é um dos que colocou o nome dele na lista. Os caras querem ir de vez para Marte, ficar por lá, certo? Tá vendo aí? Então, vamos ver. E foram os rovers que eles são chamados. Tem o Curiosity, Opportunity e o Spirit, isso, são os três. O Spirit parece que ele não funciona mais. Ele parou de funcionar, né? Ele foi desativado. Os outros dois ainda estão lá, certo? Aí é uma selfie legal, né? Esse daí é uma selfie tirada pelo Curiosity, certo? E aí é a superfície de Marte, ok? Tá aí. Ele tem uma câmera na ponta de um dos braços. Ele virou a câmera para ele e tirou essa foto aí, certo? É o mais próximo que a gente tem aí de uma foto humana em Marte, certo? Essa daí. E Marte tem aquelas outras curiosidades que eu acho que vocês já viram. Tem aquela questão do rosto que fica lá na superfície de Marte, já foi desvendado. Tem a questão de resolução da tela. Tem aquele cara andando em Marte, também já foi desvendado o que acontece ali, né? Na verdade não é uma pessoa, infelizmente, né? Eu espero muito encontrar ainda vida fora da Terra. Vamos ver aí o que acontece. Acharam até uma colher, rapaz. Acharam até uma colher lá. Tem dessas coisas, certo? Tem muita gente que acha, na verdade, que o homem não foi para a Lua, por exemplo, né? Mas tem maneira de você... Tem maneira de você fazer os experimentos que você mostra lá como foi para a Lua. Tem espelho lá. Se é o homem que botou o espelho, legal, né? Foi algo mais massa.
Colocou, porque acho que não precisa muita coisa para ser mais massa para o ser humano, não, né? Então, aí Júpiter, como eu disse para vocês, 1.300 planetas terras caberiam ali. Ele é constituído basicamente de hidrogênio e hélio. Isso é chamado de gigante gasoso, mas não tem só gás lá não, certo? Ele tem um núcleo pequenininho, mas é diminuto comparado com o tamanho do planeta. Diga lá, cara. O que causa o metano em Marte? São várias, não só reações orgânicas causam o metano que existe no planeta, certo? Pode ser reações já dos tempos primitivos, ou atividade vulcânica extinta, né? Atividade vulcânica que não exista mais. Então são várias teorias, não só atividade orgânica causa o metano, porque a gente sabe, né, que atividade na Terra, a maior parte é de atividade orgânica, né? As vaquinhas lá, né, soltando flatulência, sendo as responsabilizadas por causa do efeito do aquecimento global e tudo. Mas não é só a atividade orgânica que causa o metano, que gera o metano, certo? Tem aquela teoria da geração espontânea de vida, que eu tenho moléculas orgânicas que foram geradas a partir de componentes inorgânicos, certo? Então isso pode ter acontecido num futuro anterior, ou num passado anterior, desculpem, certo? De Marte. Porque Marte, por exemplo, Marte não tem mais atividade magnética, não tem campo magnético em Marte. É uma das coisas que pode ter varrido parte da atmosfera dele, foi isso, porque talvez o campo magnético tenha findado, né, tenha diminuído, e aí as explosões solares tenham arrancado a atmosfera. Isso não acontece na Terra porque tem um campo magnético que nos envolve, né, e nos protege. Em Marte não tem mais campo magnético. A atmosfera em Marte é extremamente tênue. Tem até uns vídeos que mostram a questão de tempestades acontecendo em Marte, mas que elas passam elas passam pelos robôs e não causam nenhum dano, porque são tênues demais. Essa questão do Marte não tem mais polo magnético, ela pode influenciar a colonização. Essa questão do Marte não tem polo magnético, sim, pode influenciar a colonização do Marte. Sim, não é possível colonização, porque na verdade nós sabemos que tem estudos que mostram a questão da importância do campo magnético com relação a, por exemplo, a você plantar algo, a plantas, né? Tem a questão do campo magnético com relação a certos animais utilizarem o campo magnético para se guiarem. Então tudo isso pode ter alguma influência numa possível colonização de Marte. O que a gente tem que entender é o seguinte: que se Marte for colonizado, ele não vai ser colonizado e a vida nunca vai ser igual a que é aqui na Terra, né? Óbvio, certo? A gente vai ter que ter uma atmosfera que vai ter que ser simulada. Eu sinceramente, eu penso que não vai ter como você ter vida fora de cápsulas, né? E a gente vê muito filme aí que o cara pega, chega em Marte, do nada ele começa a respirar lá. Não acontece isso, não tem como acontecer. Certo? O fato de não ter campo magnético também tem um problema de que você vai estar sempre desprotegido com relação às explosões solares. Então a explosão solar pode vir e acometer uma população enorme com câncer de pele, por exemplo. Certo? Porque a quantidade de raios ultravioleta e raios mais intensos até pode ser muito maior do que acontece aqui na Terra. Certo? Então realmente tem esse lado, que não teria como você viver fora de cápsulas. Então, uma colonização de Marte, pelo menos a médio prazo e longo prazo, vamos botar assim, 100 anos, se começasse a acontecer agora, ela não ia ser nunca fora de cápsulas. Então você teria que construir cápsulas, túneis, para evitar o contato com a atmosfera e justamente evitar também essa questão de você estar vivendo num lugar que não tem campo magnético para lhe proteger. Magnético. Isso. Pelo fato de não ter atmosfera? Não, lá tem, mas a atmosfera é extremamente tênue. Agora sim, a questão dos choques com meteoros, né, a questão de meteoros entrando na atmosfera, com certeza, porque muitos que entram na nossa atmosfera, eles são simplesmente vaporizados, né, porque a nossa atmosfera é densa. Lá não iria acontecer isso, certo? Aí teríamos esse outro problema
a ser solucionado, certo? Então, pessoal, continuando aqui, Júpiter, hidrogênio e hélio, a temperatura gira em torno de menos 148 graus Celsius. Uma enorme tempestade assola Júpiter há pelo menos 300 anos. A gente vai já mostrar uma foto dessa tempestade. E tem um videozinho, espero que o vídeo rode ainda, dessa tempestade. Essas luas aqui, pessoal, são as 4 luas principais. Se eu não me engano, Júpiter tem 60 luas, tem 60 corpos orbitando Júpiter. Só que são pequenininhos, não são que nem essas daqui. Então as luas galileanas foi porque foi Galileu que descobriu. Eu vou até mostrar a fotozinha que ele colocou, a imagenzinha que ele colocou no livro dele. Então são Europa, Ganimedes, Io e Calisto. Se eu não me engano, na mitologia romana, essas 4 aí são filhas de Júpiter, ou são mulheres de Júpiter. É sempre uma coisa assim, ou é filha ou mulher. Beleza? Então, olha, aqui foi o esquema que Galileu fez quando ele estava estudando. Quando ele olhou lá no telescópiozinho, né, na luneta que ele tinha, mirou para Júpiter, e aí ele viu isso. Ele viu que tinha uma luz maior. Quando a gente olha no telescópio, geralmente a gente vê isso, né? A gente não vê umas imagens, por exemplo. É a questão, você espera olhar no telescópio e ver uma coisa assim, ó. Certo? Mas como diz meus alunos, dá não, filho. Você vê alguma coisa mais parecida com isso daqui. Você vê um corpo mais brilhante e os pequenininhos ao lado, são 4. Não entendi. Fale mais alto, por favor. Vem aqui, vai falar no microfone. Ah, sim. Ele perguntou que Júpiter tem um tamanho, é feito basicamente de hidrogênio e hélio, não é isso? E por que não ocorre fusão nuclear no interior de Júpiter? O que acontece principalmente é que a massa de Júpiter está muito, muito abaixo da massa necessária para virar uma estrela, certo? Então a massa que precisaria é muito maior do que a massa de Júpiter. E é por isso que ele não ocorre fusão nuclear. Para acontecer fusão nuclear, pessoal, a pressão interna tem que ser enorme, porque você precisa chegar a 15 milhões de graus, certo? 15 milhões de graus Celsius, aproximadamente 15 milhões de Kelvin, a mesma coisa. Se você não chega nessa temperatura, não tem como você começar a fusão nuclear, certo? E manter. E Júpiter não tem. Muita gente, às vezes, até em livros eu já vi isso, é um erro. Cuidado, é um erro. Dizer que Júpiter é uma estrela que não deu certo. Não, ele passou, foi longe de ser uma estrela, certo? Júpiter passou, foi longe, e muito longe, certo? Então ele tinha que ser um tamanho. A questão da região de formação de estrela é mais ou menos, pessoal, da ordem de grandeza do nosso sistema solar. Então a quantidade de gás tem que estar espalhada por um círculo, vamos dizer assim, mais ou menos da ordem de grandeza do nosso sistema solar. Isso para gerar uma estrela. E aquela toda que vai se comprimindo, e aí existe uma relação entre pressão com gás e velocidade, certo? E temperatura. Se você consegue fazer essa relação, você acha uma relação dessa em teoria cinética dos gases, enfim. E aí você tem, a partir dali, uma temperatura suficiente para gerar fusão, certo? Mas sem chegar nessa temperatura não tem como, certo? Não tem como começar a fusão nuclear. Então, ó, isso daqui são auroras acontecendo em Júpiter, certo? Ele tem um campo magnético também enorme, certo? Muito forte, muito maior do que o da Terra. Aqui é uma das luas passando por Júpiter. Essa foto foi tirada por uma sonda Voyager, né? Uma vez que foi lançada ela em 1970. Esse ano passado foi que ela saiu do sistema solar. 1970 ela foi lançada. Só nesse ano passado foi que ela saiu do sistema solar. E essa foto aqui foi tirada por uma delas. Olha aí, pessoal, olha a terrinha aqui. Essa daqui é a grande mancha vermelha. Aqui é uma tempestade. Essa tempestade que está acontecendo há pelo menos 300 anos lá em Júpiter, certo? E aqui é a Terra. Olha a comparação, certo? E aí foi o esquema, como eu disse para vocês, de Galileu. Ele ia dia a dia, ia lá, olhava para Júpiter e ia fazendo esse esquema. Esses pequenininhos aqui são as luas. Olha, percebam que elas vão mudando de lado. Foi aí que Galileu teve a sacada, gênio como ele foi, um dos maiores da história da física. Ele percebeu que, na verdade, esses planetinhas aqui, eles estavam girando ao redor de Júpiter.
E aí foi a primeira vez, foi uma das provas que ele mostrou de que a Terra não era o centro do universo, que tinha outras coisas que giravam ao redor de outras coisas, né? E aí foi aí que a galera da igreja chegou naquele tempo, né? Fez aquela pressão nele e tudo, botou ele na fogueira, certo? Mas aí ele averou. Não foi que nem o Jordano Bruno. O Jordano Bruno foi vida louca, ele foi até o fim e deu no que deu. Aí foi outra foto tirada do telescópio espacial Hubble. Aqui é o vídeo, espero que rode. Olha aí, beleza. Certo? Então aqui essa é a grande mancha vermelha. Percebam que ela é quase um furacão, né? Um vórtice girando aqui. E que o Júpiter ele tem rotação diferencial, que é isso. Tem algumas regiões que giram com a velocidade, tem outras que giram com outra, tem umas que giram com um sentido, outras giram com outro, certo? Mas aí é um vídeo, um pequeno vídeo, né, tirado de Júpiter, a atmosfera dele, como é que ela funciona, certo? E esses gases eles estão girando a velocidades de milhares de quilômetros por hora, certo? Não é uma coisa lenta, não, ok? Ó. Tá aí os satélites galileanos. A imagem que nós olhamos no telescópio, né, um telescópio mais simplesinho, é essa daqui. Júpiter e as 4 luas dele. Aí elas vão trocando de lugar, certo? Aí eu tenho Europa, eu acho que essa daqui é Ion, Ganimedes e Calisto, se eu não me engano. Não sei muito bem a ordem, mas essa daqui é a Europa, a gente vê por causa que ela é uma das potenciais, é um dos lugares potenciais que existe a vida, certo? Foi provado, aliás, há teorias de que no interior de Europa exista um oceano, água em estado líquido mesmo, certo? Por baixo dessa crosta. E tem a possibilidade, né? A NASA está vendo a possibilidade de mandar uma sonda para lá que perfure esse gelo e coloque um robozinho lá dentro e vasculhe lá para ver se encontra vida. Vamos torcer para que encontre, né? Para ficar cada vez mais interessante. Muito bem. Saturno, pessoal, também é um considerado gigante gasoso, né? Ele é constituído basicamente de hidrogênio e hélio, a temperatura também giramente 78. Saturno é o mais interessante dos planetas para a gente observar, justamente porque a gente consegue ver os anéis com um telescópio que não seja um telescópio caro, né, profissional. Eu vou colocar aqui uma foto de como Galileu viu. Galileu ele não disse que Saturno tinha anéis, ele não entendeu desse jeito. O que Galileu disse foi que Saturno tinha orelhas. Aí foi o desenho que ele fez. Ó. O que ele conseguia ver pelo satélite dele era isso aqui. Ó. Ok? E aí, mais depois, foi Christian Huygens, o nome do físico, que mostrou que, na verdade, Saturno tinha anéis. Aqui também são auroras, certo? Essa foto é tirada pelo telescópio espacial Hubble. A gente, de longe, falando assim, sem exagero, Saturno está a mais de 10 bilhões de quilômetros de distância da gente, certo? 10 bilhões, vocês imaginam que distância é essa? E aí o que acontece? Nós vemos aqui como se fosse uma coisa uniforme, mas na verdade os anéis são assim, ó. Certo? É um monte de detrito que está aí circulando ao redor de Saturno. Muito possivelmente são restos da nebulosa, vamos colocar assim, da nuvem que deu origem a Saturno. São esses detritos aqui, estão girando ao redor dele, certo? A maioria gira no mesmo sentido, certo? Muito bem. Olha aí, quando a gente olha num telescópio de 70 milímetros, o que a gente vê é isso daqui. Essa imagem de Saturno aqui é com um telescópio de 70 milímetros, uma barra, que é uma lente que aumenta, e ainda você colocar um filtro, para você conseguir ver as cores de Júpiter. Aí você consegue ver uma coisa assim. Saturno é desse jeito. É a primeira vez que eu fiz uma observação dessa lá na instituição do trabalho, no IFMA, levei um grupo de alunos e aí coloquei lá para a galera dar uma olhada. E teve um aluno que olhou e disse: professor, eu não estou vendo Saturno aqui não. Aí eu olhei: menino, não está vendo não, bem aí no canto. Eu disse assim: olha meio que para baixo. Aí ele olhou: professor, só estou vendo um negocinho aqui que parece um símbolo da Band. Eu disse: pois é, justamente isso daí é Saturno. Ele disse: isso bem daí é Saturno. Eu disse: aí saiu. Quer dizer, até para você se admirar com uma coisa, vem um pouco de conhecimento, né? Então, mas
quando eu vi Saturno desse jeito aqui, eu disse, meu Deus do céu, certo? Então é uma coisa que eu não tinha visto até a primeira vez. Isso está com 2 anos. Quando eu vi pela primeira vez, aí veio na cabeça, rapaz, mas ele tem anéis mesmo. É porque a gente pode até, olha no livro, olha no documentário, mas você não acredita. Agora quando você olha mesmo a primeira vez, é bacana. E aqui, nesse projeto De Olho no Céu de Teresina, da galera da GSS, a gente faz essa observação, né? A gente consegue ver os anéis de Saturno, a gente consegue ver Vênus. Vênus tem fases. Foi outra das coisas que Galileu disse. Porque quando a igreja pegou e foi contra essa questão de existir outros planetas que ele girava ao redor do Sol e não ao redor da Terra, vocês têm que entender uma coisa, pessoal. Naquele tempo, a igreja, até hoje, na verdade, tinha pessoas brilhantes dentro da igreja, certo? Então tinham cientistas extremamente capazes. E o que acontece? O pessoal disse, se existir mesmo essa questão da rotação ao redor do Sol, em vez de ser ao redor da Terra, é para a gente perceber fases em Vênus. O pessoal da igreja disse isso. E aí, Galileu foi lá e mostrou para eles, né? Vênus tem fases. Aqui, Vênus a gente vê desse jeito. Ok? E aí vem aquela coisa toda, que aquele instrumento, o telescópio, era um instrumento do diabo, e que não sei o que, né? Da mesma coisa recebeu o nome a fotografia, né? Com o tempo se disse que a máquina fotográfica era um instrumento do diabo. Então assim como quando surgiu, né? O famoso daguerreótipo. Enfim, então a gente consegue ver mais ou menos desse jeito, certo, pessoal? Urano também é outro planeta gasoso. E aí o que acontece? Ele vai ser observado de que maneira. O que tem interessante nele é o seguinte: ele tem anéis também, certo? Tem uma atmosfera externa. Enfim, olha aí o que eu disse para vocês. Por que Urano é um planeta vida louca? Olha o sentido que ele gira aqui, tá vendo? Ele vai girando ao redor do Sol, normal, mas você tem que ver o eixo de rotação dele. O eixo de rotação da Terra tem pouca inclinação com relação ao plano onde todos os planetas estão. O eixo de rotação de Urano é quase zero quando você mede o ângulo. Então, na verdade, ele não gira ao redor do próprio eixo. A gente diz que ele vai bolando aí na rota dele, né? Tá vendo? Muito bem, então o que acontece é isso em Urano. Aí eu tenho cometas aqui, pessoal. Depois a gente vai, porque o tempo é curto, mas nós temos o cometa Halley, que eu ia mostrar para vocês. Muitos aqui talvez tenham visto o cometa Halley já uma vez. Quem tem mais ou menos a minha idade vai ver outra vez em 2000 e... Deixa eu ver, foi em 86 que ele passou a última vez. Então, vocês somem aí 76 anos, está aqui em 2061. 2061 ele vai passar de novo, certo? Alguns de vocês talvez não tenham visto a primeira vez que ele passou. Eu não me lembro, em 86 eu tinha pouco tempo de vida, por incrível que pareça. Mas espero vê-lo de novo, né? Esse é o cometa que a gente falou nele muito nesses últimos tempos, que é o Churyumov. Isso aí, né? Esse nome aí é complicado. Foi que a sonda Rosetta conseguiu pousar nesse cometa, né? E está fazendo estudos nele, ok? Essa era a imagem que eu estava mais preocupado em mostrar para vocês. Vou passar aqui na frente. Essa daí foi um cometa que atingiu Júpiter em 1994. O nome dele era Shoemaker-Levy 9, né? Em homenagem aos caras que descobriram esse cometa, descobriram em 1993 e viram que ele ia se chocar com Júpiter, né? Olha os dados dele aqui, foram 21 impactos distintos, foram observados ao longo desses dias, né? O impacto maior foi o registrado no dia 18 de julho de 94, e o fragmento G, que foi o que atingiu, pessoal, ele tinha 2 quilômetros de extensão. E ele atingiu Júpiter, olha a quantidade de energia que ele gerou. 6 milhões de megatons, 600 vezes maior do que todo o arsenal nuclear do mundo. Você pega todo o arsenal nuclear
Só esse fragmento que atingiu Júpiter foi 600 vezes maior. Você imagina se tivesse caído na Terra, né? Só nada, né? Não ia sobrar nada, certo? Então por isso que eu digo que Júpiter é o nosso irmãozão, né? Ele nos protege. Tá aí a foto, ó. Essa mancha aqui é do tamanho da Terra, certo? É do diâmetro da Terra, essa mancha aqui, as outras que atingiram, ok? Pessoal, tem muitas outras coisas pra gente falar, mas aí tem as outras palestras. Vou só encerrar com Plutão, porque ele está na moda agora, né? E ele foi descoberto em 1930 pelo astrônomo Clyde Tombaugh, trabalhando no Observatório Lowell. O cara foi lá, pessoal, e foi olhando todo dia, foi tirando várias fotos, né, foi tendo várias, que a gente chama de chapas, né? Foi pegando várias chapas de uma determinada região do céu. Até que ele percebeu o quê? Que tinha, entre uma chapa e outra, uma diferença, tinha um pontozinho que estava andando lá. E aí ele já está andando aqui, possivelmente é um planeta, né? Planeta vem do grego, significa errante. Então tudo que se move no céu a gente chama de planeta. E aí o que acontece? O nome foi primeiro o planeta X, aí depois uma meninazinha de 11 anos deu o nome de Plutão para ele. Por que Plutão? Porque Plutão, pessoal, na mitologia romana, é o deus do mundo inferior, é o que Hades é na mitologia grega, certo? E aí o pensamento foi, se ele está mais distante, está mais longe do Sol, lá deve ser escuro. Então a menina usou esse pensamento para chegar no nome Plutão, certo? Depois, em 1978, se descobriu Caronte, né, que é uma lua de Plutão praticamente. Caronte tem metade do tamanho de Plutão, eles são praticamente um sistema binário. E o que acontece? Recebeu esse nome porque Caronte, na mitologia romana, é o barqueiro que leva as almas para o mundo inferior, certo? Então tem toda uma mitologia por detrás. Plutão, olha aí ele aí, ó. E depois, se os caras viram isso daqui, ó, meu Deus, é Pluto mesmo, é o Pluto. O que acontece? Porque em inglês, Plutão a gente chama o planeta de Pluto. E aí ficou tanto o nome do personagem, do cachorro lá, quanto o do planeta, foi Pluto. Aí essa menina, ela passou muito tempo querendo dizer, olha, eu não botei o nome do planeta por causa do personagem, certo? Mas o pessoal não acreditou. Mas depois se mostrou verdade, porque Plutão, o personagem Pluto, só recebeu esse nome 2 anos depois do planeta ter sido descoberto. Aqui é a superfície. E aí, pessoal, aí é só esse vídeo aí, essa animação, é para mostrar a evolução que a gente teve com relação às imagens de Plutão, certo? Não dá para ver o telescópio espacial Hubble, não dá para ver do telescópio espacial Hubble, não dá para ver Plutão com uma boa definição, por causa da natureza, da lente e tudo, e da distância, enfim. Então, olha, com o tempo foi melhorando, certo? E aí a gente chegou nessas imagens que a sonda que a sonda que levou, que fez essas fotos aí, tirou, ela carregava nela além de câmeras, material, de instrumentos científicos, ela levava também as cinzas do cara que descobriu Plutão, certo? E uma moeda de 25 centavos de um dos cientistas responsáveis, né? Porque ele tinha recebido aquela moeda de presente de um senador, se eu não me engano. Ele disse, vou levar isso daqui, é o que eu tenho de importante comigo, né? Uma moeda de 25 centavos. Um dos caras que trabalhou nisso daí foi o guitarrista da banda, aquela banda inglesa, famosa, que só como é o nome? Não, é a outra, Rolling Stones. Isso. Se eu não me engano, é o guitarrista do Rolling Stones, que é pós-doutor em astrofísica. E aí ele trabalhou, né, nessa missão. Não, essa tal deve ter sido a do Pim mesmo. Ele é aquele cara do... Sim, não, é verdade. É do guitarrista do Pins, então não é do Rolling Stones. Já tem 2 do que mais no Rolling Stones, já basta. Então tá certo. Ok, pessoal, então, uma outra oportunidade, a gente continua, né? A gente tem muitas outras imagens de estrelas, supernova, né?
buracos negros também que a gente ia falar, mas o tempo é curto, como eu disse para vocês, né? E aí, quaisquer dúvidas, pessoas, eu vou disponibilizar depois o meu contato do e-mail para quem precisar. E a gente, em outras oportunidades, outras palestras, a gente fala de mais coisas, certo? Beleza, então. Obrigado. Agora eu